o velho Vamp hoje chegou tenso. Hoje o velho Vamp veio desabafar comigo nos bastidores do programa. Ele falou, o que será que eu faço hoje? Maduro, né? Como será o meu sentimento no dia de hoje? Por quê? Porque hoje tem Corinthians, depois da primeira vitória do Luxemburgo, mas num duelo dificílimo. O Corinthians vai ter que reverter uma vantagem de 2 gols do Atlético Mineiro, que venceu por 2-0 no Mineirão. E lembrando, para ter ideia, para vocês terem ideia da dificuldade desse confronto, a última vitória do Corinthians, com 3 gols de diferença sobre o Atlético Mineiro, já faz quase 8 anos. Foi em novembro de 2015. Então, o Corinthians aí com uma missão dificílima. Vamos começar falando desse jogo aí. Corinthians e Atlético Mineiro. E já dou boa tarde pra ele que tá tenso, mas eu faço de tudo pra confortar meu grande amigo, velho Vamp. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Tico. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Passa, professor. Boa tarde. Boa tarde. Só você fica apostando aí quem apanhou. Boa tarde. Rede social. Vanderlei Nogueira, quando bota a pilha nele, ele apela. Ele apela, ele não aceita. O programa ao vivo, não. a gente fala tudo dele. Também. Vanderlei Nogueira, boa tarde. Aqui, ó. Nilson César, Bruno Prado. Ô, Vamp, sem apelar, né? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento do torcedor corintiano hoje? E outra, posso cobrar do pai os R$100 do filho, que o Fausto tá fugindo? Ah, não, vai te pagar. Ainda não Lembrou me pagou. Ontem ele ainda não me pagou a aposta do Manchester City. De pai para filho. Mas o pai tá aqui. Eu já paguei. O pai pagou. Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. O que o torcedor pode esperar, né? Primeiro, São Paulo chovendo e frio, né? Na hora do jogo deve estar assim. Campo rápido, bola molhada, né? O torcedor saiu um pouco mais feliz em relação ao último jogo do Corinthians, principalmente pelo segundo tempo. Uma vitória diante do Fluminense. A gente conhece bem a torcida do Corinthians, né? Sempre esperançosa de que os bons resultados vão vir. Então, acredito que a Arena, com isso tudo hoje, que está aqui em São Paulo, frio, chuva, vai estar lotado. Campo molhado. O Atlético veio com uma boa vantagem, né? O Atlético que enfrentou o Palmeiras aí no final de semana, jogo polêmico, gol do Rony, pênalti ali, se foi ou não do Hulk, se foi impedido ou não o gol do Rony. Só que aí já é outra chave, vira a chave. O Corinthians ganha pelo Campeonato Brasileiro, agora a Copa do Brasil, né? Tem que reverter um resultado, né, por 3 gols de diferença ou 2-0 para tentar levar para os pênaltis. Não é fácil. A equipe do Atlético Mineiro provavelmente vai jogar completa também, né? Hulk, Zaratio, Pavon. Time inteiro, cavalaria em peso. Cavalaria inteira. Porque vale muito dinheiro, né? Copa do Brasil passando de fase. E o Corinthians se cria aquelas expectativas. Será que dá? Será que não dá? E em 10 jogos na Arena, foram 4 vitórias do Corinthians, 3 empates e 3 derrotas. Em 10 jogos. Os últimos 10. Só que os últimos 3 foram 3 vitórias do Atlético Mineiro. Do Galo Forte Vingador. Na Arena. Na Arena. Na Arena. Né? O Luxemburgo deu uma coletiva e falou, quando o Corinthians está embaixo, é embaixo. Mas quando sobe é um foguete. É o Sky Live. Lembra do Sky Live, professor? O Sky Live, eu lembro, quando eu estava em Nazaré pequenininho, dizia gigante, né? Disse que ia cair um satélite chamado Sky Live, um foguete. Vamos ver se o foguete decola hoje, pelo menos na postura, de tentar ganhar, e tentar fazer um bom jogo e para a sequência do ano, né? Dos últimos 5 jogos, né, dos últimos 5 confrontos entre Corinthians e Atlético Mineiro, como lembrou o Vamp, os 3 últimos na Arena Corinthians, tá? Foram derrota pro Corinthians. 2-1 Atlético Mineiro, 2-1 Atlético Mineiro e 1-0 Atlético Mineiro. E dos últimos 5, só uma vitória, por 1-0 no dia 1 de setembro, no dia 1º de setembro de 2019. Então, realmente, né, Nilson? Aniversário do Corinthians, 1º de setembro. Sim, e é muito difícil, é muito difícil. Você ganhar de 3-0 do Atlético Mineiro com um timaço que tem o Atlético Mineiro é difícil, não é impossível, não, porque é o futebol. Vai que o Corinthians acha um gol no começo do jogo e depois consegue mais um para levar para os pênaltis. Agora, a gente ficou falando, né? A gente disse até outro dia, quando eu discordei, aí o Vamp falou, não, mas não tem que pensar como torcedor, que se dizia,
talvez valha a pena para o Corinthians focar só no brasileiro. Agora, seria o caso de, se o Corinthians não consegue um gol no primeiro tempo, já começar a poupar o time por saber que não vai dar certo ou não? O torcedor não aceita isso? Não, eu vejo uma chance do Corinthians hoje. Você previa, por exemplo, que o Corinthians fosse ganhar o jogo do Fluminense 2-0? Ninguém previa, né? O favorito era o Fluminense contra o Corinthians. Então essa é uma possibilidade, ganhar o jogo por 2-0 e nos pênaltis o Cássio resolver a situação. Você que gosta de 20 pênaltis para a audiência ir lá para cima, né? O Cássio resolver a situação. Outra hipótese não tem. O Corinthians vai meter 3 gols de diferença contra o Atlético. Eu aposto o que vocês quiserem. 3 gols, mas nem pensar. Seria pênalti, né? A única hipótese do Corinthians passar é pênalti. Eu acho que não vai passar. Eu acho que quem vai passar é o Atlético Mineiro. O Corinthians vai ser eliminado. Essa é a minha opinião. Mas tem essa chance, essa hipótese. Vai que arruma aí 2-0, que o Atlético joga muito mal, como jogou o Fluminense, que o Corinthians marque 2 gols, leva para pênalti. Aí tem o Cássio, que um pênalti ele pega. Pelo menos um ele pega. Então, a chance do Corinthians se tivesse que fazer uma perspectiva aí, 80% passando o Atlético Mineiro, 20% passando o Corinthians. Eu acho muito difícil. Praticamente impossível, a não ser na hipótese de pênalti. Eu botaria até mais, né? Bruno, Vanderlei, eu botaria até 90. Porque é 2-0, né? 2-0. Não, sim. Se 2-0 quando tava zerado, eu considerava o Atlético um pouco favorito. Por ser o Corinthians, mas 2-0 com o Atlético. É difícil o Atlético não fazer um gol. Né? Principalmente com o Corinthians. O Corinthians tendo que ir pra cima. O Corinthians vai ter que jogar. Vai ter que sair pro jogo. Não é o estilo de jogo desse time do Corinthians. Sair pro jogo. E o Atlético Mineiro tem Hulk, tem Zaratio, tem Paulinho. Tem um time que gosta de jogar com o adversário aberto, né? Bruno, Vanderlei. Sim, eu acho que é muito difícil para o Corinthians conseguir a classificação. Acho que, assim, o que o Corinthians tem que buscar hoje é tentar jogar melhor do que está jogando, tentar evoluir, crescer, conseguir uma vitória depois de muito tempo. Isso dá mais tranquilidade, pode fazer com que o time jogue mais tranquilo, né? Então, eu acho que hoje o resultado ele é difícil porque ele já tomou 2 gols no primeiro jogo. É tentar competir, tentar incomodar o Atlético, tentar fazer o goleiro do Atlético trabalhar, criar oportunidade, criar uma tensão no jogo para o lado do Atlético, que está com a vantagem, que vai entrar em campo classificado, em algum momento deixar uma dúvida no torcedor do Atlético. Nossa, será que os caras vão conseguir? E deixar uma expectativa no torcedor do Corinthians com bola rolando, né? Ou quem sabe não dá, o time tá em cima, tá tentando. Né? Se for aquele jogo em que serão assim 90 minutos que em nenhum momento deu a impressão que o Corinthians poderia conseguir alguma coisa, aí é ruim. Então é muito difícil passar, mas eu espero que pelo menos o Corinthians jogue um pouco mais. Quem sabe na parte emocional a vitória de domingo pelo menos deixe esse time mais tranquilo e que ele jogue, ameace, faça o goleiro do Atlético trabalhar, pressione. Aí vamos ver se vai conseguir fazer. Eu não sei se vai conseguir fazer isso. Eu não acho que era só uma questão emocional. Claro que o emocional pesa bastante, mas o Corinthians, como você falou, e é verdade, não é um time que normalmente se sente confortável tendo que propor jogo, tendo que ficar com a bola, tendo que criar oportunidade, ele entra em campo em desvantagem. Então eu acho muito difícil, mas eu espero que o time jogue melhor. Acho que isso já seria uma grande coisa, que ele incomode o seu adversário, pelo menos. É isso, né, Vander? Porque o Bruno e o Vampeta, eles tiveram um ponto de vista em comum. Que o Corinthians jogue. Porque eu acho que o torcedor, depois dessa primeira vitória do Luxemburgo contra o Fluminense, na Arena Corinthians, ele vai sair satisfeito do estádio, mesmo sem a classificação, mas jogando. Né? Que o torcedor do Corinthians, ele mesmo diz, eu não vaio durante o jogo, o torcedor do Corinthians não vaia durante o jogo, se tiver que vaiar só depois. Se o torcedor do Corinthians hoje presenciar um Corinthians jogando, indo pra cima, propondo o jogo, jogando de igual para igual contra o Atlético Mineiro, eu duvido que ele vá sair revoltado da Arena Corinthians, porque já é o esperado. O Atlético Mineiro é muito favorito com essa vitória, mas o torcedor do Corinthians, ele quer começar a ver o seu time jogar mais. O seu time dá uma esperança para ele. Boa tarde, Asmar, Nilson, Bruno, Vampeta e a você que nos acompanha. Olha, eu começo com a primeira parte do que disse o Bruno. É verdade. Se o Corinthians... A situação eu vejo da seguinte maneira. O Corinthians está numa situação tão delicada que se o time perder, for eliminado
e jogar diferente, claramente diante dos olhos está acontecendo uma melhora naquilo que o Corinthians vem fazendo, eu acho que o Corinthians não será vaiado. É claro, vai ficar aquela sensação de frustração, de tristeza, fora de mais uma competição, mas acho que o Corinthians não será vaiado se mostrar alguma coisa que o torcedor perceba que as coisas estão melhorando efetivamente. É isso. A segunda parte do que falou, né, Bruno? A segunda parte, quando ele disse que se o Corinthians não jogar nada, se não jogar nada, aí, evidentemente, a vaia vai acontecer. Aí eu acrescento uma terceira. Se o Corinthians conseguir a classificação, carnaval na Radial Leste. É ou não é, foi? É. Carnaval. Vai ser o Marquês de Sapucaí, Sambódromo, na Radial, porque seria um resultado heróico. Você está tomando de 2-0. Vai jogar com um time bem melhor. Está bem, né? Está melhor, muito melhor que o Corinthians. O Corinthians está mal há algum tempo. Está mostrando alguns sintomas. No último jogo ganhou uma partida importante contra o Fluminense, dentro da sua casa. O Fluminense é um time que está agradando nos últimos tempos. Então, não é favorito mesmo. A vitória vai provocar carreata. Se jogar, ganhar, mas não classificar, o torcedor do Corinthians, o mais lúcido, o mais gelado, vai perceber que melhorou. Era realmente uma diferença muito grande para ser tirada. Agora, se não jogar nada e tomar outro cacete, vai ser vaiado. Esse é o Corinthians, que entra como bem distante de um favoritismo, jogando em casa, num jogo que promete grandes emoções. O Nilson falou que eu adoro que vá para a penalidade em algumas partidas, e é verdade, essa se fosse para as penalidades seria um teste cardíaco para todo mundo e o interesse cresceria naquele momento final. Vamos aguardar, ele vai mostrar tudo isso para todo mundo. Ô Vamp, você gosta de saber as cavalarias. Você sempre pergunta, quais são as cavalarias? Isso aí mesmo. Então vamos mostrar a expectativa, né, as prováveis escalações do Corinthians e do Atlético Mineiro. A grande, expectativa é com relação ao Renato Augusto. Será que o Renato Augusto joga? Será que não joga? Na provável escalação, ele não tá. Na provável escalação, o Renato Augusto começa no banco. E a gente sabe, Renato Augusto, quando joga, o Corinthians tem uma esperança muito maior de vitória, mas também joga pouco. Aí eu te pergunto, Cássio no gol, Bruno Mendes ou Fagner? Olha aí, eu tenho a dúvida entre Bruno Mendes e o Fagner. Mas aí é a opção do treinador, será? Ou pode ser pra poupar, né? Talvez, é um jogo que... Não, o Bruno Mendes tá jogando bem. Jogando o Bruno Mendes. Mas eu ia de Fagner. Eu também iria de Fagner. Jogo decisivo, eu iria de Fagner. Gil, Murilo e Matheus Bidu. Murilo e Matheus Bidu que já se firmaram ali, né? O Bidu tá jogando bem. Já conseguiram se firmar no time titular. E são mais jovens do que o Balbuena, do que o Fábio Santos. Aí tem Rony, Fausto Vera e Maicon. Roger Guedes, Adson e Yuri Alberto. Essa é a cavalaria do Corinthians. É a cavalaria que deve ir para campo, na sua opinião? Eu acho que é essa aí mesmo, que fez o segundo tempo bom contra o Fluminense. Aí, se o Renato Augusto estivesse inteiro, de repente você bota o Renato Augusto num jogo desse, saindo de cara, dando tudo, história, e perde pro resto da competição. A gente não sabe, né? A condição física do Renato Augusto, como é que ele volta, joga um jogo, depois fica. É um jogo, principalmente hoje já tá, do jeito que tá São Paulo, de ontem para hoje, chovendo, frio, campo pesado. Tem parado, isso também. Tem isso tudo, né? Então a cavalaria não tem nada de melhor que isso aí também, não, viu? Você colocaria o Fagner, né? O Fagner você colocaria no lugar do Bruno Mendes. Só isso aí eu mudaria, dessa escalação que você deu. Eu tô imaginando uma coisa aqui, 15 mil, imagina, Vamp, 40 e poucas mil pessoas que vai estar lá hoje, mesmo. Aí mete lá 1-0 aos 15 minutos do primeiro tempo. Aí o Corinthians é um negócio louco. O Corinthians quando ninguém acredita no Corinthians, tem isso é uma verdade, viu? Eu já transmiti jogos do Corinthians que você vai lá pra transmissão, você sabe que não vai dar. Aí quando fala que não vai dar, é que acaba acontecendo. Então, imagina o Corinthians meter 1-0 aos 15 do primeiro tempo. Imagina.
Imagina aquela Uma torcida bola maluca. parada, sei lá, qualquer coisa, uma bola parada. Aquela coisa maluca. Pênalti. Aquela coisa maluca. Quer dizer, por isso que eu não vejo a chance de 3 gols. Isso eu não consigo ver. Eu não consigo visualizar ganhando do Atlético por 3 gols de diferença. Mas ganhar o jogo por 2 gols de diferença, metendo 1-0 aos 15 do primeiro tempo e arrumando Tem a um gol. cavalaria do Atlético, não, né? A cavalaria do Atlético é o time inteiro. Ó, É o time inteiro. o time do Atlético, ó, é a cavalaria, claro, tirando alguns desfalques que já estão lá no departamento médico há algum tempo. A gente tem Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Gemerson e Rubens. Bataglia, Zaratio, Ioran ou Igor Gomes. Johan. Pavon, Hulk e Paulinho. É um timaço. O Atlético se É um acertou. timaço. Zaratio, o Pavon tá voltando a jogar, tá começando a jogar, hein? Tá bem. No Atlético Mineiro. Ele é um dos caras que mais Pavon- ganha na América do Sul, tava vendo a relação Não, ele era um dos dos atletas principais bem jogadores do Boca Juniors, pô. Ele- Não tinha ainda emplacado no Atlético, agora emplacou. O Pavão jogou a Copa do Mundo de 2018 com a Argentina. Ele é um jogador muito bom. E o Atlético se acertou com essa formação, que o Atlético ele vinha mal, e aí ele acertou com essa formação com 3 atacantes. Ele jogava só com 2, jogava com 3 meias, só o Hulk e o Paulinho na frente. Com o Pavão, ele ganhou um cara de drible, o Pavão abre defesa, tem drible, tem velocidade. O time melhorou muito com o Pavão como titular. E no Corinthians, acho que o Fagner vai também pela necessidade do jogo, de 2 gols, e pela característica do Bruno Mendes. O Bruno Mendes é um zagueiro. O Bruno Mendes é um zagueiro que faz a lateral direita. O Fagner esse ano fisicamente sofre muito. Precisa ganhar, Precisa né? ganhar. E entrou bem contra o Fluminense. Segundo gol foi uma jogada toda dele. Foi um cruzamento muito bonito pro Roger Guedes. Então acho que o Fagner e o Renato começam o jogo. Pelo placar, pela necessidade de 2 gols, eles devem iniciar o jogo, sim.